Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu até tardo, mas eu não falho. Eu voltei para comentar a segunda parte da cartilha do participante do Enem 2022. A gente está na reta final para a prova e eu já quero lembrar os senhores de um compromisso que vocês têm. Além, obviamente, do Enem no domingo, dia 13 do 11, na verdade, os senhores têm um encontro marcado comigo no sábado, dia 12 do 11, 12 de novembro, às 14 horas, neste canal do YouTube em que vos falo, porque tem a minha live final de revisão de redação, professora Alana Mata e eu revisando tudo da prova de redação. Para fazer essa revisão, você precisa acessar o link que está tanto aqui embaixo neste vídeo quanto nas minhas redes sociais, porque nós preparamos um material em PDF maravilhoso para você tirar o máximo proveito da live, um material para você acompanhar a live, ok? Então clica no link que está aqui embaixo na legenda. Tranquilo? Então vou voltar. Temos agora a segunda parte do comentário da cartilha do participante do Enem 2021. Na primeira parte deste vídeo, lá na parte 1, eu comentei as competências 1 e 2. Hoje eu vou comentar as demais competências. Então, bora direto para a competência número 3. Vou colocar aí na tela, como sempre, temos as minhas anotações. Aí, ó. Deve estar dando para ver, né, as minhas anotações aqui. Então, competência 3. O que vocês têm que guardar? A competência 3, no final das contas, tem a ver com a sua capacidade de apresentar um ponto de vista, que a gente vai chamar de tese, e usar diferentes estratégias argumentativas para fundamentar essa tese. A partir disso, a gente precisa destacar para os senhores que além de ter meramente uma opinião e mobilizar estratégias para defender essa opinião, é necessário também que o seu texto seja compreensível, coerente, claro. Então, gente, cuidado com aqueles argumentos excessivamente complicados que vocês só colocam porque acham que precisam de coisas sofisticadas argumentativamente. Clareza, gente, é um elemento importantíssimo para a competência número 3, ok? Além de ter uma opinião e mobilizar estratégias argumentativas para defender essa opinião, é necessário também que você apresente o chamado projeto de texto estratégico. O que é o projeto de texto? Já deixei até marcado para vocês aqui, ó. O projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É um esquema que nós, corretores, percebemos que existe e a gente precisa sentir que o seu texto foi organizado detalhadamente. E é no projeto de texto que são definidos quais são os argumentos a serem mobilizados e a ordem. Nós temos aqui neste canal um vídeo só sobre truques para garantir um projeto de texto estratégico. Aqui em cima de mim tem uma barrinha de pesquisa, coloca lá projeto de texto, ok? Isso é bem importante. Além de ter um projeto de texto estratégico, na verdade, eu já ensinei vários truques para deixar o seu projeto de texto mega estratégico, né? E aí eu lembro de Tropa de Elite, estratégia, do grego, stratégie. Vocês lembram desse trecho? Ok, já comecei a passar vergonha, né? Nós precisamos também, ó, pus esse lembretinho, amarrar os argumentos da tese. Olha a observação. É necessário apresentar, deixa eu marcar com a mesma corzinha de caneta, um desenvolvimento dos argumentos com a explicitação da relevância das ideias apresentadas. O que isso significa? Que aquele meu truquezinho do e daí, ele é super importante. Fechou um parágrafo de desenvolvimento? Responde e daí? Como isso contribui para a fundamentação da sua tese. Então, lembrando, entre outras coisas que eu acho que eu ensinei direitinho para vocês, tem o chamado truque do sanduíche, que é responder as perguntas o que, por que e daí. Então, vale a pena, às vezes, revisar o truque do sanduíche, porque o Enem tem valorizado
os alunos que são capazes de amarrar os argumentos com o ponto de vista definido e idealmente apresentado lá no primeiro parágrafo, ok? Beleza. Então, agora que você já sabe o que é um projeto de texto, você precisa também desenvolver as ideias. O desenvolvimento é a fundamentação, é mostrar que aquele ponto de vista você não tirou do seu sovaco, para não falar de uma parte do corpo mais inadequada. Portanto, gente, eu gostaria de destacar aqui um recadinho. Diversifique as estratégias argumentativas. Essa é uma das exigências para eu poder te dar 200 na competência 3. Use exemplo, apresentação de dado numérico, explicação, citação, comparação, entre outros. Estratégias argumentativas diversificadas demonstram para o corretor que você é um escritor num nível mais alto do que os demais, ok? Seguindo, é necessário que vocês escolham os melhores argumentos e façam todos os desdobramentos. A partir disso, lembrar, todo bom argumento tem, no mínimo, 3 partes. O que você está defendendo, por que você está certo e daí, como isso se liga à tese, ok? Então, truque do sanduíche traduzido em 3 perguntas. Além disso, acho que vale a pena, quando vocês estiverem com a cartilha do participante, prestarem atenção a um passo a passo que está lá na página 17, né? Eles mostram quais são os passo a passos. Entretanto, quem é meu aluno sabe que eu tenho, na minha opinião, um passo a passo básico. Seleciona a sua tese, levanta e seleciona argumentos, tenha certeza que os argumentos têm a ver com a tese, são coerentes com a tese, estabeleça quais são os argumentos primários, secundários, ou seja, principais e acessórios. Depois tenta revisar a introdução e a conclusão, veja se elas estão ligadas, o ideal é que estejam, verifica a coerência dos argumentos que estão no desenvolvimento com a tese e, por último, ver se esses argumentos estão fundamentados. Então, eu fiz aqui para vocês um resumão do que você precisa de roteiro, ok? Beleza, seguindo adiante. No final deste capítulo sobre a competência 3, há um resumo que eu acho muito interessante, que fala quais são os elementos que compõem essa competência. Primeiro, ter uma argumentação que defenda um ponto de vista explícito, claro. Depois, organizar essas ideias de modo que todas sejam apresentadas, que haja progressão e que elas sejam fundamentadas. Para isso, o que, por quê e daí. E por último, ver se essas ideias são fundamentadas por meio de estratégias argumentativas variadas. Aqui a gente tem algumas, né? A gente tem, por exemplo, a explicitação, a explicação, a exemplificação, fatos, opiniões, entre outros. Ou seja, em termos de competência 3, eu vou avaliar se você tem uma tese, se você, ao apresentar essa tese e os seus argumentos, dá para o corretor uma sensação de um projeto de texto estratégico, se os argumentos são fundamentados e se eles são claros e defendidos a partir de estratégias argumentativas diferentes, variadas, ok? Então, a partir desse aspecto da competência 3, eu sugeriria que vocês procurassem os vários vídeos que temos aqui dentro do meu canal sobre o truque do sanduíche, sobre a competência 3 e sobre o meu truquezinho do o quê, por quê e daí. Ok? Beleza. Já que você tá já dando uma geral aqui no canal, faz um favorzinho para mim, curte este vídeo, dê um biscoito virtual para esta professora, ative as notificações do canal, se inscreva no canal, deixe um comentário. Eu quero bater um papo com os senhores. O YouTube tem boicotado os pequenos canais. Eu sou um canal artesanal, eu literalmente faço tudo. Não sei se vocês reparam, mas, por exemplo, a
troca de câmeras sou eu que faço. A configuração sou eu que faço. E é muito trabalho. Então, me ajuda a te ajudar, literalmente. Se você deixa um comentário, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, o YouTube começa a entregar mais do meu conteúdo para você e para os outros alunos do Brasil. Por favor, me mande um biscoito virtual, ok? Voltando aqui, porque a próxima competência na cartilha do participante é a competência de número 4. No final das contas, a competência de número 4, eu vou pôr uma observação nesse sentido aqui, é uma competência que está preocupada com os aspectos de coesão textual. Então, deixa eu só aumentar essa letra, porque está muito pequenininha. A gente faz ao vivo também, né, gente? Então, a gente está aqui avaliando a coesão, no final das contas. Jovens, é isso. Vamos ver. Meu teclado está desconfigurado, mas eu estou desconfigurada também, não posso falar muito no teclado não, coitado. Beleza. Então, a competência 4 está voltada para coesão textual, tá? O que eu queria que vocês guardassem? Meu resuminho. Eu vou avaliar na competência 4 recursos coesivos, a maneira como vocês ligam as diversas partes do texto, as frases, os períodos, os parágrafos e também a presença dos chamados operadores argumentativos. E aqui tem aquilo que, em geral, gera muita dúvida em vocês. O que diabo é um operador argumentativo? Por isso que eu até já grifei de vermelho ali, ó. Olha o seguinte. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Acho que vou até grifar aqui para facilitar para os senhores. Essa articulação é feita mobilizando-se os recursos coesivos, em especial os operadores argumentativos, ou seja, os operadores argumentativos são um tipo de recurso coesivo, um tipo especial, especialmente valorizado, tá? O que acontece? Os operadores argumentativos, além de ligarem as partes do texto, explicitam a relação existente entre as partes do texto. Voltando lá. Que são os principais termos responsáveis pelas relações semânticas de sentido construídas ao longo do texto dissertativo argumentativo. Por exemplo, relações de igualdade, assim como, outrossim, adversidade, entretanto, porém, causa-consequência, por isso, assim, conclusão, enfim, portanto. Ou seja, só usar, por exemplo, um pronome demonstrativo e um sinônimo não é um operador argumentativo, é um recurso coesivo. Por exemplo, eu retomo por esse problema, eu estou retomando o problema que veio antes, mas isso não traz em si o sentido existente, tá? Mais uma vez, eu não acredito que eu vou precisar falar isso novamente. Temos vídeos aqui dentro do meu canal sobre operadores argumentativos. Se você não sabe o que são, tem vídeo em que eu literalmente entrego uma tabela de operadores argumentativos, ok? E aí, voltando lá para a nossa cartilha do participante, eu estou ali voltando para o ponto onde eu estava. Aê! Eu quero destacar esse aspecto aqui. Jovens, não adianta esperar que o corretor ache qual é a relação entre dois parágrafos. É necessário que os seus mecanismos coesivos sejam explícitos, grifáveis. Eu chego, por exemplo, quando corrijo redações, a grifar os mecanismos coesivos dos meus alunos. Entre outras coisas, por uma questão quantitativa, tá? A cartilha do participante não fala isso, mas eu tenho acesso a algumas informações privilegiadas no sentido de que há uma questão quantitativa na competência número 4. O Enem exige dos alunos pelo menos 2 operadores argumentativos entre os parágrafos
e pelo menos um operador argumentativo dentro de cada parágrafo. Então, tem uma questão quantitativa. Então, quando eu falo aqui que os seus mecanismos coesivos precisam ser explícitos, não é frescura. Tem um sentido, tem um porquê. Eu não tirei isso do sovaco, ok? Beleza. Continuando lá na cartilha do participante, vem uma explicação, né, de como garantir a coesão de fato, como se organizam os parágrafos. E aí a gente observa, por exemplo, que uma boa estrutura é, logo no início do parágrafo, apresentar o ponto de vista a ser defendido, isso que eu estou chamando de tópico frasal, e colocar em seguida os elementos a serem mobilizados para provar aquele ponto de vista, né? Os fundamentos a esse argumento. Além disso, a nossa cartilha do participante destaca várias relações lógico-discursivas, lógico-semânticas, ou seja, relações de sentido que podem montar e estruturar o seu parágrafo. E aí eles dão alguns exemplos, né? A gente tem aqui, por exemplo, a relação de comparação, causa e consequência, exemplificação, detalhamento, entre outros. O ideal é que a cada nova relação você use o mecanismo coesivo que destaque, tá? Aquela relação. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que, em geral, vão atingir as maiores notas de competência 1 e de competência 4 os alunos que estruturarem períodos mais complexos. O que seria um período mais complexo? Os períodos compostos, tanto os períodos compostos por coordenação quanto subordinação. E aí eu estou escutando daqui as lágrimas dos senhores caindo, porque os senhores negligenciam as aulas de gramática. Eu sei disso. Então, os senhores vão dar uma olhada na parte 3 deste vídeo, em que eu corrijo redações 1000 de 2021 e explicito onde está ali a complexidade sintática, né? A complexidade no que diz respeito à estrutura do período, ok? Então, parte 3, vou corrigir redação 1000, mas, obviamente, pode ser que eu tenha dificuldades para lembrar de tudo que eu tenho que falar, então deixa aqui embaixo, neste vídeo, o que vocês gostariam que eu destacasse na correção das redações 1000. O que você quer entender melhor nas redações nota 1000, ok? Eu sou uma pessoa muito boa. E aí, o que eu fiz? Eu acrescentei para os senhores, estou até colocando aqui na tela, algo que não está na cartilha do participante, que é um quadrinho de operadores argumentativos, tá? Então, aqui tem uma lista de operadores argumentativos. Vale a pena, eventualmente, printar. Isso daqui é um material bem interessante, uma adição. Printa aí, e aí você vai mandar aqui para mim nos comentários. Obrigada, dona Janaína, porque eu te dei uma lista de operadores argumentativos para você destacar na sua redação, ok? Última coisa que eu destacaria de competência número 4, recomendações finais. Procure utilizar as estratégias de coesão. Opa, peraí que eu vou destacar para vocês. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Então, aqui eles estão falando de um tipo de estratégia coesiva, que é a estratégia de retomada de referência. E o importante, obviamente, é importante, tanto que eu pus até uma seta aqui, não utilize mecanismos coesivos de forma artificial ou excessiva. Nada de ficar usando mecanismo coesivo que você nem sabe usar porque um professor mandou. Use os mecanismos coesivos que fazem sentido naquele contexto. Você não precisa ser chique nos mecanismos coesivos. Olha o recadão dado pela cartilha do participante. Uma boa coesão não depende da mera presença de conectivos, muito menos de serem utilizados em grande quantidade. É preciso que esses recursos estabeleçam relações lógicas adequadas, corretas, entre as ideias apresentadas. O que eu tenho visto nessa reta final? Muito aluno usando mecanismo coesivo inadequado para o contexto, porque gosta de chuchar.
Vocês conhecem o verbo chuchar? Que é enfiar de maneira violenta e descontrolada mecanismos coesivos. Então, nada de chuchar mecanismo coesivo. Use o mecanismo coesivo que faz sentido naquele contexto. Se você eventualmente quiser saber como fazer uma boa competência 4, temos vídeo aqui neste canal em que vos falo. E aí, chegando, né, a gente está batendo o meu limite aqui de tempo. Eu fico o tempo todo gravando e olhando quanto tempo de vídeo que temos. Estamos chegando perto do limite. Para encerrar, vamos dar uma olhada na competência número 5. Então, em relação à competência número 5... Aê, peraí. Tô aqui chegando. Aê. Para a gente encerrar com a competência número 5, você precisa elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Primeira observação: você não é obrigado a resolver o problema, tá? Olha que observação interessante. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque enfrentá-lo. Então, você não tem um compromisso com solucionar 100% o problema. Você pode amenizar o problema, diminuir o problema, você pode prevenir o problema, você pode fazer, por exemplo, o controle das consequências do problema. Então, lembrando, não é necessário que você resolva. Você precisa intervir. É por isso que a gente chama de proposta de intervenção. Uma outra coisa interessante é destacar que você deve apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento das suas ideias, tá? Ao fazer a sua proposta, você precisa, entre outros aspectos, responder o que é possível, e aí eu vou colocar aqui o que nada mais é do que o seu agente. Opa, o que não é a ação, né? O quem deve executá-la é o agente, então vou marcar aqui um agente. Como viabilizar é o meio. O efeito é também chamado de efeito, ou objetivo, ou finalidade. E, nos últimos anos, o Enem tem pedido um negocinho a mais, que é que outra informação pode ser acrescentada, que é o que a gente chama de detalhamento. Ok? E aí, os senhores já são velhos de canal, já devem ter visto 1 milhão de vezes eu corrigindo redações aqui. Quando eu corrijo redação aqui no canal, eu faço do mesmo jeito quando eu corrijo redações em outros lugares, que é literalmente ficar contando. Você precisa de 5 elementos: objetivo, agente, ação, meio e detalhamento, ok? E aí, temos um importante. Se tem um importante, eu acho que ele deve ser importante, não é mesmo? Importante. Fique atento para que a sua proposta esteja explícita. Só falar faltam investimentos não é uma proposta. Simplesmente falar se X for feito, o resultado será Y, não é uma proposta. Qual é a minha observação aqui? Constatar a falta de algo e dizer que algo deveria ser feito, isso não é proposta de intervenção. Isso é constatação de falta e manifestação de desejo. São consideradas ações nulas. Além disso, não use estruturas condicionais, estruturas como: se o governo fizesse X, o problema seria resolvido. Se fizesse, ok, mas você está falando que tem que fazer? Então, cuidado com manifestação de desejo, constatação de falta e estrutura condicional. Isso pode ser considerado ação nula. Isso pode te tirar o tão sonhado 1000, ok? O que é interessante aqui, mas eu não vou gastar muito tempo, eles explicam o que é o desrespeito aos direitos humanos, que pode te conduzir a um 0, né, na prova, no que diz respeito à competência número 5, mas eu tô relativamente tranquila, porque eu sei que vocês são pessoas do bem, e não de bem, é diferente. Vocês são pessoas do bem que não mandam torturar, excluir, essas coisas com o coleguinha. Então, a parte de
Direitos humanos, eu tô de buenas, tá? Caso você tenha dificuldade, gente, a competência 5 é alvo de vários vídeos aqui no canal, e eu fiz um vídeo especificamente sobre o pedaço da proposta de intervenção que vocês têm mais dificuldade, que é o detalhamento, tá? Então, aqui no canal nós temos vídeos sobre como fazer um detalhamento infalível. Então, só procurar aqui na nossa barra de buscas. Em seguida, jovens, lá na nossa cartilha do participante, eles colocam, né, a proposta de redação. Eu acho imprescindível ler isso daqui. Olha a minha observação. Excelente resumo da proposta de redação. Essa página aqui, ela é uma novidade na cartilha do participante. Basicamente, é o INEP te ensinando a interpretar uma proposta de redação. Vale a pena ler especialmente esta página com muita atenção. E em seguida vem a amostra de redações nota 1000 do Enem 2021. Eu deixei um recadinho para os meus alunos, e vocês são meus alunos, e no nosso terceiro vídeo, na parte 3 da leitura da cartilha do participante, eu vou corrigir algumas redações destacando esses aspectos desse recadinho que eu deixei para vocês. Aproveita, deixa aqui embaixo nos meus comentários o que você quer que eu destaque, o que você quer que eu interprete nas redações 1000 do ano passado, que você pode, óbvio, usar para virar um 1000 do Enem deste ano. Lembrando, dia 12 de novembro, às 14 horas, aqui no meu YouTube, temos uma live de revisão de redação, e você só vai conseguir aproveitar essa live de verdade se você clicar no link que acompanha este vídeo para ter acesso aos materiais extras que eu elaborei, ok? Foi um prazer, a gente se vê na parte 3. Até!